Convido toda a igreja a abrir comigo a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 8, 16. Nós leremos até o capítulo 9, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite veio o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando de repente cai sobre eles. Amém. Meus irmãos, num sermão sobre a soberania de Deus, Charles Spurgeon diz as seguintes palavras sobre este atributo. Não existe atributo de Deus que ofereça mais conforto aos seus filhos do que a doutrina da soberania divina. Nas situações mais adversas, nas mais severas inquietações, eles creem que a soberania ordenou suas aflições. Acreditam que ela governa e os santificará completamente. Por outro lado, não há doutrina mais odiada pelos mundanos. Nenhuma verdade com a qual eles mais brincam do que com a doutrina da sabedoria do bendito Jeová. Os homens permitem que Deus esteja em qualquer lugar, exceto em seu trono. Porque o Deus que está em seu trono não é o Deus que eles amam. Muito interessante essa afirmação de Charles Spurgeon. E o que ele mostra é que a soberania de Deus, o fato de que Deus tem o controle sobre todas as coisas, é consolo para os que creem. Mas para os ímpios é algo ruim, porque o homem, de um modo geral, quer ter o controle. Meus amados irmãos, nós temos aprendido, através de Eclesiastes, que tudo neste mundo é passageiro e nebuloso como vapor, que nada tem valor permanente, nem sempre aquilo que nós fazemos nos traz o resultado que queremos. Não obstante, nós também temos aprendido que tudo está debaixo da mão soberana e providente de um Deus que tudo fez formoso no seu devido tempo. A nossa grande dificuldade é equacionar essas verdades.
Como enxergar um plano bom, belo e perfeito em meio a tantas contradições, tantas aparentes incongruências e injustiças? Eu já comentei em mensagem anterior que os acontecimentos inexplicáveis da vida levam os homens a questionar tolamente os atributos de Deus e particularmente a soberania, a bondade e a sabedoria divinas. A gente costuma querer ensinar Deus a fazer as coisas. É comum as pessoas lançarem no rosto do Senhor, as injustiças e mazelas do mundo. Se Deus é soberano, muitos perguntam, por que há tanta injustiça e opressão no mundo? Por que Deus não resolveu o problema do pecado logo no jardim do Éden? Se Ele fez tudo formoso no seu devido tempo, por que a vida parece tão nebulosa e a ordem social tão bagunçada? A ideia que esta pergunta insinua é que, se existe tanta maldade no mundo, ou Deus não é bom, ou Ele não é soberano, ou Ele não existe. Esta, no entanto, é a atitude dos tolos e arrogantes, que, tendo rejeitado o conhecimento de Deus, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A atitude que se requer daqueles que temem a Deus, meus irmãos, ela é diametralmente oposta. Pois enquanto para os ímpios os mistérios da vida são loucura e tropeço, para os justos, esses mesmos mistérios são a revelação do poder de Deus e da sabedoria de Deus. É sobre isso que trata o nosso texto. Como enfrentar os enigmas e as aparentes contradições da vida. Eu quero convidá-lo a considerar comigo este assunto, propondo a seguinte questão, para autoavaliação. Como você tem encarado as aparentes inconsistências dos fatos que cercam a sua vida? Os últimos versículos do capítulo 8, com que nós começamos a leitura, eles introduzem o assunto do capítulo 9. E nesse capítulo, o pregador, depois de falar sobre o Estado e a ordem social, o procedimento do sábio diante do rei, ele volta a considerar detalhadamente as complexidades e os mistérios da vida debaixo do sol. Este é um dos significados, como nós temos visto, da palavra vaidade, né? Tudo é nebuloso. E nesse sentido, Salomão refaz os mesmos caminhos que ele já fez ao longo do livro até aqui, mas ao que parece, a partir desse trecho, há mais encorajamento e mais orientações sobre como enfrentar as contradições da vida do que nos capítulos anteriores. E o alvo de Salomão aqui é encorajar os justos, aqui entenda-se os piedosos, os verdadeiros sábios, a não desanimar diante das crises e tramas nas quais Deus envolve a vida debaixo do sol. Nessa perspectiva, devemos considerar aqui os versos 16 e 17 do capítulo 8 como uma transição, pois ao mesmo tempo em que encerra o bloco anterior, ele faz parte do que é falado no capítulo 9. É só lermos os 3 versículos, do capítulo 8, 16 ao 9 e 1, para percebermos que tratam da mesma verdade. Os mistérios ou contradições da vida debaixo do sol e a incapacidade do homem de compreendê-los. Vejamos então quais são os mistérios apontados por Salomão aqui com esse tema, sobrevivendo aos mistérios e contradições da vida. Ele vai demonstrar alguns mistérios que a vida apresenta. E o primeiro mistério é esse, a incerteza quanto ao futuro. Observe o que ele diz no verso 16 do capítulo 8. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, isto é, procurando entender isto, ele não consegue descanso. Então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Ele não pode ter a visão do todo. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. E ele diz no verso 1, deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Então, incerteza quanto ao futuro é um dos mistérios da vida. Observe que o pregador refere-se ao mesmo evento de duas perspectivas. Primeiro, da soberania e da providência divina, quando ele diz, contemplei toda a obra de Deus. É isso que ele diz aí.
no versículo 16. No versículo 17. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender. Mas logo em seguida ele diz, ele não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. E aí ele fala da perspectiva das ações humanas. Ele usa o termo obra de Deus, ele usa o termo obra que se faz debaixo do sol, ele usa o termo no verso 16, o trabalho que há sobre a terra, também no verso 16. Então ele mostra aqui que a realidade deve ser vista do ponto de vista da obra de Deus e do ponto de vista das atividades humanas. E então ele já começa nos apercebendo de que nós consideramos contradições na vida, na verdade são mistérios da providência que demonstram o caráter profundo e inescrutável da sabedoria de Deus. E essa sabedoria inescrutável produz efeitos distintos entre tolos e sábios, entre ímpios e crentes, entre justos e perversos, entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. Por um lado, esse mistério de não saber o futuro, ele produz nos tolos cansaço e frustração. Ele diz isso no verso 16. Aplicando-me a conhecer a sabedoria, a ver o trabalho que há sobre a terra. E aí, entre parênteses, ele diz, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então, os problemas, meus irmãos, que o homem enfrenta, associados à sua incapacidade para encontrar sentido permanente na vida, não lhe dão descanso nem de dia nem de noite. É isto que o pregador está dizendo. E ele nos relembra o que ele já havia dito no capítulo 2, verso 23. Se você quiser abrir lá, capítulo 2, verso 23. Ele diz, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Então, quando ele fala aqui do trabalho duro, ele está dizendo, é o trabalho do homem para tentar achar um valor permanente, para tentar compreender a vida na terra. E para tentar ter algum controle sobre o futuro. Isto é uma tolice, porque o futuro está nas mãos de Deus. Como disse Michael Eaton, o trabalho duro, o esforço persistente, a perícia ou experiência, nada disto resolverá o mistério. Os sábios também se frustrarão. Então, implicitamente, Deus está nos advertindo em sua palavra, que nós precisamos nos contentar em não saber de tudo e em não saber do futuro. Nós podemos até fazer certas previsões, certos planos, mas nós não podemos dizer com certeza que as coisas acontecerão como nós estamos esperando. Mas se para os tolos é frustração e cansaço, para os sábios os mesmos eventos são consolo e segurança. Observe o capítulo 9, verso 1. Deveras me apliquei a todas as coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Justos e sábios aqui são os crentes, os piedosos, os escolhidos de Deus. Veja, embora ele seja discreto e sutil, aqui há uma nota de consolo para os servos de Deus, que são os justos e sábios. A vida deles está oculta nas mãos de Deus. A vida deles está nas mãos de Deus, ainda que esteja oculta aos olhos de todos os mortais. Ele diz em seguida, se é amor ou ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. E aceitando a sua finitude, manifestada na sua ignorância e impotência, eles confiam tão somente na sábia providência. O que quer que lhes aconteça, eles sabem que eles estão nas mãos do Senhor. Eu creio que já ficou claro para nós, meus irmãos, a convicção do pregador de que, ainda que para os homens a vida seja passageira e misteriosa, e até mesmo contraditória, isto de certa maneira é o que significa vaidade, tudo está debaixo do controle soberano daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, resumindo, enquanto para os ímpios, os mistérios e contradições da vida são motivo de ansiedade, os que temem a Deus sabem que estão seguros
nas mãos que governam soberanamente a história. Ainda que eles não saibam se é amor ou ódio que os espera no âmbito da história debaixo do sol, eles sabem em quem têm crido. E eles estão certos de que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. É assim que se encara o futuro, da perspectiva da fé. Mas da perspectiva da incredulidade, a ansiedade é o resultado do desejo de ter esse controle sobre o futuro que pertence a Deus. Mas há um segundo mistério que o Salomão apresenta aí. Está no verso 2. O segundo mistério é: tudo sucede igualmente a todos. O pregador menciona pelo menos 3 fatos da vida que são experimentados por bons, maus, justos e injustos. Seja você crente ou não, seja você uma pessoa de boa índole ou uma pessoa perversa, você vai experimentar basicamente as mesmas coisas na vida. Cada um tem uma experiência particular de dor e sofrimento, mas todos têm experiências de dor e sofrimento, de alegria e tristeza. É isso que ele quer dizer. E ele mostra aqui pelo menos 3 tipos de experiências que são comuns a bons e maus, justos e injustos. E isto é um mistério, porque se espera que os justos sejam mais felizes do que os perversos nesta vida, mas não é assim que acontece, não é? Então, primeira experiência: amor e ódio, prosperidade e adversidade vêm sobre todos. Bons e maus, justos e injustos. Ele diz isso no verso 1. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, e ele se refere aos justos e sábios, não é? Não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto. Ele diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Quer dizer, o que cultua e o que não cultua. Ao bom e ao pecador. Ao que jura e ao que teme o juramento. E ele diz que este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Meus irmãos, o que é que a Escritura ressalta aqui? É que, baseando-se apenas pelas circunstâncias externas da vida, não dá para saber, não dá para os homens em geral saberem se eles são alvo do amor ou da ira de Deus. Se você medir o amor de Deus pelo grau de felicidade que você tem de circunstâncias externas felizes, e o ódio de Deus pelo grau de circunstâncias externas tristes, adversidades, você vai chegar à conclusão de que muita gente boa é odiada por Deus. E é essa nossa teologia da retribuição. Foi isso que fizeram os amigos de Jó, lembra? Jó teve todas aquelas calamidades, mas a Bíblia diz que não havia homem tão temente a Deus como ele. E os seus amigos ficaram 7 dias chorando e depois eles tentaram entender: mas espera aí, se Jó é tão temente a Deus assim, por que está acontecendo tanta desgraça? 10 filhos mortos, de uma só vez, todos os bens tirados e a saúde também. E aí eles começam a dizer: olha, Jó, você tem que avaliar a sua vida. Você fez alguma coisa. Então essa teologia retributiva leva a gente, às vezes, a olhar as circunstâncias externas e perguntar: por que isso está acontecendo a essa pessoa? Alguns comentaristas entendem que aqui se refere a amor e ódio da parte de homens e não de Deus, mas a questão que se levanta no final é a mesma: a todos sucede o mesmo. E esta constatação negativa é interessante. Ela tem o seu lado positivo na declaração de Jesus sobre a graça comum, pela qual Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e sobre justos e injustos. Ele fala isso em Mateus 5,45. Ou seja, as experiências boas vêm sobre bons e maus, sobre justos e injustos. A lavoura do perverso frutifica tanto quanto a lavoura do justo. Ambas as formas, na verdade, expressam a mesma verdade. E a verdade é de que Deus não necessariamente ama aos que faz prosperar, nem odeia a quem envia adversidades. O que quer dizer? O fato de que eu estar sofrendo não significa que Deus me odeia, nem o fato de que eu estou feliz com alguma coisa boa que me aconteceu, significa que Deus me ama. Debaixo do sol, tanto justos quanto perversos têm experiências de dor e de prazer. E isto é um mistério. Isto deixa a gente confuso. Nós já consideramos este princípio naquela mensagem intitulada Nem Tudo É o que Parece, não é? Males que vêm para bem e bens que vêm para juízo, os capítulos 6 e 7. Ou seja, a questão aqui é que, do ponto de vista desta vida, há justos que sofrem e há perversos que se dão bem.
Isto significa que, embora nossas ações não tenham consequências, nem todo sofrimento resulta diretamente dos nossos pecados pessoais. Sim, alguns dos sofrimentos que nós passamos, eu diria muitos deles, são consequência de nossos erros, de nossos deslizes, sem dúvida. Mas há outros que não são necessariamente. São consequência de estarmos no mundo em queda, de estarmos cercados de pecadores. E isto deixa a vida um pouco confusa. E como é que nós podemos entender então, meus irmãos, os sofrimentos e calamidades que ocorrem na vida dos servos de Deus e as alegrias experimentadas pelos perversos? Este é um mistério. Bem, abrindo um parênteses, para ampliar nossa visão da sábia providência de Deus à luz das Escrituras, nós podemos vislumbrar dois propósitos distintos. É que, às vezes, Deus envia bens e prosperidade aos perversos para juízo. Porque quando eles desfrutam, quanto mais eles desfrutam da bênção de Deus, e menos eles dão graças a Deus e reconhecem a Deus por isso, maior será o juízo deles no final. Então, às vezes, a riqueza, a prosperidade e até momentos felizes podem ser um tropeço para o perverso. E muitas vezes as adversidades são enviadas para o justo para um propósito bom. Eu vou alistar aqui alguns propósitos que, na verdade, Walter Kaiser Jr. traz em seu comentário, e eu faço alguma alteração aqui, cito com algumas modificações, só para a gente não ficar tão aflito com o mistério, né? Porque Deus envia, às vezes, a adversidade. E eu sei que tem crente aqui que já teve ímpio que falou assim: pai, você é tão crente, mas você vive você vive, desculpa, na taca. Eu não quero ser crente. Eu já vi uma irmã que disse: pastor, minha vizinha disse: tu é tão crente e vive sofrendo tanta coisa. Eu não quero ser crente como você. Mas a Bíblia, ela vislumbra aqui, e eu vou falar bem rapidamente, pelo menos 6 propósitos que o sofrimento tem, que a adversidade tem na vida do justo. Primeiro, nós temos os propósitos educativos. Salmo 119, verso 71 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quantos aqui não vieram a Cristo por causa de uma dor, de um sofrimento e de uma perda? Certo? Há também os sofrimentos que têm um propósito preventivo. É o caso do espinho na carne. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 12, verso 7, segundo aos Coríntios, ele tinha acabado de receber uma grande revelação, ele foi arrebatado ao terceiro céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, né? Está lá no capítulo 12, segundo aos Coríntios. E ele diz no verso 7 que logo depois daquela experiência, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear na face, a fim de que não me exalte. Veja, Paulo não tinha se exaltado. Paulo não tinha cometido nenhum pecado em particular. Ele está dizendo: é para que eu não viesse a me exaltar. Portanto, é um sofrimento preventivo. Deus, às vezes, envia sofrimentos aos seus servos de maneira preventiva. Um terceiro propósito é o propósito doxológico. Doxologia tem a ver com a palavra glória. Alguns sofrimentos são para a glória de Deus. É o caso do cego, lá em João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Eles viram aquele cego ali, os discípulos, e perguntaram a Jesus: quem pecou? Olha a teologia retributiva aí. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Para que nascesse cego? O que Jesus falou? Nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifeste nele a glória de Deus. E Jesus curou aquele cego. Todos aqueles anos de sofrimento é para que, quando lhe se abrisse os olhos, ele visse em pessoa o seu próprio Salvador. De modo que, quando ele vai ao tanque e se lava, depois ele volta e discute com os fariseus, ele não vê Jesus de início, mas quando Jesus encontra, diz: tu crês no Cristo? Ele diz: quem é para que eu creia? Ele diz: sou eu. Ele diz: eu creio. Existem ainda sofrimentos, em quarto lugar, probatórios. Ou seja, tem o objetivo de provar e aprovar o caráter do crente. Demonstrar que você é crente.
Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, diz: tende por motivo, meus irmãos, de toda a alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser completa, para que sejais íntegros e irrepreensíveis, em nada deficientes. Então, Deus nos prova para nos aprovar. Alguém nos vê na prova e vê quanto nós somos crentes, como nós estamos resistindo, e aquilo é consolo e fortalecimento. Paulo, por exemplo, em Filipenses 1, diz que as suas cadeias em Cristo motivaram irmãos a pregar o evangelho ousadamente. Então, os sofrimentos probatórios trazem a provação do caráter. Romanos 5, 3 e 4 diz que não somente isso, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, ali pode ser traduzido por um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Em quinto lugar, nós temos sofrimentos revelatórios ou proféticos. É o caso de Oséias, cuja esposa o traiu para ilustrar o adultério espiritual de Israel para com o Senhor. Não era propósito dela trair para isso, mas Jesus disse, você vai amar, Deus disse, você vai amar uma mulher, e eu quero que você saiba de antemão que essa mulher vai te trair. Mas eu não quero que você se separe dela não, porque você vai ilustrar o relacionamento de infidelidade entre Israel e mim, Israel e eu. É um sofrimento profético. E por último, sacrificiais, propósitos sacrificiais, o sofrimento do servo sofredor pelos pecados do seu povo em Isaías 53. Bem, tendo feito esse longo parênteses, aqui, no entanto, voltando para o nosso texto, a esta altura da revelação, o que o Senhor quer nos mostrar é que o justo não é favorecido de modo visível pela providência, e nem o injusto é admoestado de modo visível pela providência. Se nós considerarmos os fatos da vida como nós os vemos apenas, externamente, é o que nós vamos concluir. Então, este é o primeiro grupo de eventos comuns. Amor e ódio, prosperidade e adversidade vêm sobre todos, bons e maus, justos e injustos. Mas há um outro grupo de experiências que vem sobre todos. É a corrupção da natureza. Todos estão corrompidos. Veja o que ele diz aí no versículo seguinte. No versículo 1 mesmo. No versículo 2. 3, melhor dizendo. Depois de dizer que a todos sucede o mesmo, ele diz, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, loucuras, enquanto vivem. A expressão no original aqui é o coração dos filhos de Adão, lembra? Adão é sempre um nome que remete à queda, à humanidade, à fragilidade do homem. E a herança que nós recebemos diz que o coração dos filhos de Adão, e todos nós somos filhos de Adão, está cheio de maldade. Então, uma realidade que é comum a todos é a corrupção da natureza, ela atingiu a todos. Aqui, mais uma vez, meus irmãos, vemos uma doutrina já revelada em textos anteriores. A depravação total. No capítulo 7, verso 20, ele tinha dito, não há homem justo sobre a terra que não peque, que faça o bem e que não peque. No verso 29 do capítulo 7 desse mesmo livro, ele havia dito, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nós conhecemos bem esta doutrina amplamente ensinada nas Escrituras. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e é a conclusão de uma série de declarações, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aqueles que são declarados por Deus justos, meus irmãos, na Escritura, o são com base na justiça de um outro, atribuída a eles pela fé. E a perspectiva que o justo ou verdadeiro sábio piedoso tem de si mesmo é esta, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, 18. Logo, a corrupção moral é outro fato comum a todos. E um terceiro e último fato dentro dessa realidade de que tudo sucede igualmente a todos, é a morte. Não é? Não existe realidade mais certa para todo mundo. Ninguém aqui pode afirmar que não vai morrer, a menos que Jesus venha.
ele diz, depois de tudo isso, verso 3, enquanto eles vivem, o coração deles é cheio de maldade e loucura. Depois, rumo aos mortos. Todos aqui caminham rumo à morte. A gente não gosta muito de pensar em morte, né? A gente faz o sinal da cruz, bate na madeira 3 vezes, mas não adianta, meu amigo, você vai morrer. Você deixará de existir biologicamente. Essa é uma verdade absoluta que você não pode negar. E sim, a luz da esperança cristã que lança a âncora além do véu, a morte em nosso texto não é apenas um fenômeno natural, mas ela é também um mal invencível. Corrupção e morte, meus irmãos, evidenciam a sentença sobre a nossa natureza caída e revelam a ira de Deus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou que suprimem a verdade pela injustiça. Por outro lado, a morte testemunhada proporciona outra experiência comum aos vivos, esta positiva, ainda que não estejamos falando aqui da esperança cristã. E essa experiência de todos é que, enquanto há vida, há esperança, né? Para todos, enquanto há vida, há esperança. Ele diz isso no verso 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles os mortos já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Uma observação é necessária aqui. Ao contrário do que afirmam algumas seitas do cristianismo, esses versículos não estão afirmando nem o sono da alma, nem a aniquilação do espírito. Lembremos-nos que o pregador está analisando a vida do ponto de vista debaixo do sol. Deste ponto de vista, ele está dizendo, a morte é o lugar do esquecimento. Pois como ele já havia questionado, no capítulo 3, verso 21, quem sabe que o fôlego de vida dos homens se dirige para cima e dos animais para a terra? Como nós já comentamos em mensagem anterior sobre esse tema, no capítulo 12, verso 7, essas falsas doutrinas do aniquilacionismo e do sono da alma, elas caem por terra. Pois quando ele descreve a morte, ele diz, o pó vai ao pó como era, volta ao pó como era, e o espírito vai para Deus que o deu. O próprio contexto de Eclesiastes nos mostra. E elas são sepultadas, essas falsas doutrinas, à luz de toda a revelação bíblica. Em Marcos capítulo 9, por exemplo, versos 47 a 49, o Senhor Jesus fala do inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, após a morte. Em Lucas capítulo 13, versos 27 a 28, o Senhor Jesus conta a história de Lázaro, que mesmo que você considere parábola, ela encerra uma história da vida real, pois as parábolas, elas, na verdade, ilustravam a história da vida real, e ele fala de tormento após a morte. No capítulo 16, verso 23, também, em 2 Coríntios 5,10, Paulo diz que importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Por outro lado, meus irmãos, o que o pregador deseja fazer aqui, quando ele diz que não há memória, só há esquecimento entre os mortos, é combater a cosmovisão idólatra, ligada às crenças do mundo pagão em relação à imortalidade. Crenças essas que repousavam em bases falsas. Os pagãos antigos criam na imortalidade da alma, muitos deles, só que sob bases falsas. Os egípcios, por exemplo, eles criam numa vida após morte, e é por essa razão que os faraós eram sepultados com seus tesouros, né? E até escravos vivos eram sepultados juntos. Havia certa veneração dos mortos, por exemplo, entre os babilônios e os assírios, que tinham o costume de colocar nas sepulturas alimentos e bebidas, e hoje entre os orientais, entre os mexicanos também existe. A nossa geração não é diferente, há uma certa veneração para com os mortos. Portanto, a crença na imortalidade, nessa época, como agora entre os pagãos, ela repousava sob bases seculares. É contra esse pano de fundo pagão que o pregador, como nós dizemos, um iconoclasta, né, um destruidor de ídolos, está se colocando. Discorrendo a um público cuja visão está limitada pelos horizontes deste mundo, né, ele os enfrenta no próprio terreno deles e prossegue a fim de convencê-los da inerente inutilidade desta existência. Desse ponto de vista, eu concordo com G.S. Hendry, que comenta, por um lado, ele fala da morte
como a redução final da vida debaixo do sol à nulidade. Mas dizer que ele considera a morte como a extinção final é não fazer justiça a outra de suas linhas principais de pensamento. Ele repetidamente afirma a certeza do julgamento divino, no capítulo 3, verso 17, em 11:9 e 12:14. E permanece certo que, a despeito de todas as injustiças, debaixo do sol, que bem sucede aos que temem a Deus, no capítulo 8, verso 12. Ele se opõe aqui, meus irmãos, portanto, a qualquer imortalidade falsa, erigida sobre premissas derivadas da vida debaixo do sol. Não é que os mortos ficam vagando por aí em algum reino de luz. Ele está dizendo, não, do ponto de vista debaixo do sol é só esquecimento. E o objetivo do pregador a essa altura, portanto, é nos mostrar que para quem observa a vida da perspectiva debaixo do sol, a morte é o fim de tudo e estar vivo, apesar das contradições da existência, ainda é melhor. Ele usa o ditado aqui, até um cão vivo, né? Que para a sua cultura, o cão era um animal imundo, selvagem, que vagava pelas ruas e comedor de carniça. Ele vale mais do que um leão, que é o rei dos animais, uma encarnação da majestade. Então, quando ele fala de que para os mortos não há recompensa, isso quer dizer recompensa conforme a visão secular dessa vida, como a dos faraós que queriam levar os tesouros para as suas catacumbas. Então, essa recompensa conforme a visão secular dessa vida, que procura acumular tesouros sobre a terra, ela não existe na vida após morte. E quando ele afirma que amor, ódio e inveja para ele já pereceram, ele também está falando em termos de relacionamentos terrenos. Isto fica claro quando ele explica que para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, aqui no verso 6. Então, diante da realidade inevitável da morte, estar vivo é ter uma oportunidade de avaliar a própria vida corretamente. Mas é um mistério isso. Todos um dia vão morrer, todos sofrem adversidades e têm momentos de prazer, independente se são justos ou perversos. Todos, igualmente, foram atingidos pela corrupção do pecado. E há um terceiro e último mistério, que é o que ele demonstra no versículo 11 e versículo 12. E o mistério é assim, nem sempre vence o melhor. Isso é outra coisa que deixa a gente confuso, não é? Nem sempre o melhor vence. Como a gente fica chateado quando a gente sabe que era o melhor e não venceu. Olha o que ele diz, verso 11. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Ele está dizendo aqui nem sempre. A gente tem que entender que ele está falando nem sempre é dos ligeiros o prêmio. Nem sempre os ligeiros chegam primeiro. Nem sempre os mais valentes vencem a guerra. Nem sempre os sábios conseguem o sustento. Sábios podem passar fome. Nós não temos ideia. E vez por outra aparece um vídeo mostrando um mendigo falando palavras de sabedoria e com uma educação melhor que o rei. Salomão vai dizer mais à frente: vi servos a cavalo e príncipes andando a pé. Nem sempre os melhores são favorecidos. A nova tradução, nova versão transformadora, traz assim a tradução desse versículo. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Então essa ideia de que, olha, se você sonhar, se você acreditar, acredite, trabalhe, que eu cheguei. Aí o sujeito dá aquela palestra, ganha 20, 30, 40, 50 mil reais. Aquele monte de gente vai sair, isso agora eu vou fazer igual ele fez. E aí não dá certo. Isso é tolice. É tolice. O futuro está nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que não compensa fazer o bem, mas a recompensa não é deste mundo. Vejam um exemplo de que não é dos ligeiros a vitória. Alguns aqui não estavam ainda neste mundo, né? São bem novos, mas aqueles que
nasceram pelo menos uns 15 anos antes de 2004, sabem que a imagem daquele ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, sendo agarrado por um ex-padre irlandês nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, ficou mundialmente conhecida. Até hoje ela é repassada. Na ocasião, o Vanderlei, brasileiro, ele liderava a prova com uma diferença de 150 metros do italiano Stefano Baldini. 150 metros e já estava bem pertinho. Mas perdeu a metade do seu tempo de vantagem quando foi empurrado por Neil Oran, um ex-padre que gostava de participar de eventos públicos com protesto. Todo mundo tinha certeza que o Vanderlei ia ganhar. Mas ele terminou com bronze. Não é dos ligeiros sempre a vitória. O que ele quer dizer é, tudo depende, ele diz aqui, do tempo e do acaso. Mas nós deveríamos traduzir melhor este texto. Essa palavra acaso não seria a melhor tradução aqui. Ele não está falando que Deus não existe, que tudo é por acaso, que o mundo foi feito do nada, não é isso. Ou do acaso. Essa palavra, na verdade, acaso, tempo. Primeiro, a palavra tempo aqui. O tempo, quando ele fala de tempo, é o mesmo tempo que ele falou. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. E depois ele diz no verso 11 do capítulo 3, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, tempo aqui é o tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do sol. E, novamente, ele está aqui, na verdade, considerando a realidade do ponto de vista da soberania de Deus e do ponto de vista das circunstâncias mutáveis da vida. A palavra tempo aqui é tempo de Deus. Tempo divinamente estabelecido para cada evento. A palavra traduzida por acaso significa circunstâncias inesperadas. Do ponto de vista nosso, algumas coisas acontecem de maneira inesperada. Referindo-se mais comumente aqui a infortúnios. Então o primeiro termo, tempo, aponta para a providência que opera por trás dos eventos. Tudo depende daquilo que Deus estabeleceu. Mudando tempos e estações. Mas o segundo termo, acaso, aponta para o mesmo evento. Da perspectiva das mudanças circunstanciais, que nós chamamos contingências, que ocorrem debaixo do sol. Circunstâncias que estão além do controle do homem, condicionadas por Deus. Tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Nós não temos controle do tempo. Por isso, muitas coisas são inesperadas. Por isso nós assim denominamos, né? Tudo depende do tempo de Deus e de eventos inesperados. Ele diz ainda no verso 13 que as épocas da vida, elas são imprevisíveis, inescapáveis e repentinas. Veja o que ele diz, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Todo ano, quando inicia o ano, eu sempre fico imaginando que acontecimentos nos reserva o ano seguinte. E sempre tem alguma coisa inusitada, não é? Sempre tem alguma coisa inesperada que acontece, que ninguém imagina. Então, aqueles votos que a gente faz, olha, que o ano novo traga consigo, né, novos ventos, prosperidade. Isso é um desejo pagão, viu, irmãos? Preciso dizer isso para os irmãos. Você pode desejar que neste ano o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, ou que o Senhor Deus o leve ao aprendizado, etc. Mas o novo ano não traz nada, essa é uma visão pagã, é a visão cíclica. É aquela visão que os pagãos têm de que quando o ano se renova, a vida se renova. A vida só se renova quando Cristo chega na sua vida. Ano novo é quando Deus regenera o coração do pecador. Agora tudo é novo. Eu sou nova criatura. Então o crente não precisa ficar esperando que em 2019, novos ventos, não importa o que vai acontecer. Eu já estou no reino de Deus. Há uma promessa. E é por isso que essas coisas acontecem na nossa vida. O impacto dessas verdades, que tudo depende do tempo de Deus e de circunstâncias inesperadas, ele vai depender de quem você é. E de qual a sua relação com o seu Criador.
A Escritura nos mostra que diante dos enigmas da vida, meus irmãos, o verdadeiro desculpem, o verdadeiro sábio, que é piedoso, que é temente a Deus, ele não apenas não questiona, nem nega a providência e os atributos de Deus ou a justiça de Deus. Antes, diante do mistério divino, o verdadeiro sábio se humilha e confia. Ou seja, enquanto o tolo diz em seu coração, não há Deus, o sábio, diante das contradições da vida, diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Este é o ponto que nós temos aí. A vida, como disse G.S. Henry, novamente citando no novo comentário da Bíblia, a vida é uma pista pela qual todos têm que correr juntamente. Todos devem saltar os mesmos obstáculos. Todos estão sujeitos aos mesmos riscos. E todos chegam ao mesmo fim, a morte. Não existe antecipação do julgamento. Não há discriminação a favor daqueles que correm na maneira dos mandamentos de Deus. Os homens podem transformar a carreira numa avalanche com aparente impunidade. Todavia há um julgamento final. Existem alguns que se acham nas mãos de Deus, cujas obras são aceitas por Ele, e que podem se devotar de todo o coração à tarefa do momento, sem pensamentos ansiosos sobre o amanhã. Enquanto perdura a carreira, há esperança para todos, mesmo para aqueles que parecem mais desesperados. O conhecimento do fato de que eles devem morrer torna os vivos mais sábios, talvez. Mas para aqueles que já ultrapassaram o limite, a esperança desapareceu. Para esses, o dia da graça é passado e fechou-se a porta. Mas, irmãos, nós precisamos entender, então, e agora já avançando para a conclusão, estes mistérios da vida, à luz da revelação total de Deus. Nós temos a Bíblia toda, nós temos o Evangelho, e nós vamos ver que o mistério de Deus é muito mais fascinante do que nós imaginamos. E eu quero que nós avaliemos alguns desdobramentos desse mistério. E o que eu quero falar agora, nesse último momento da nossa mensagem, é que há um mistério da providência, meus irmãos, que ofusca todos os enigmas da vida. Nenhum outro mistério separa mais os sábios dos tolos. Preste bem atenção nisso. Nenhuma outra contradição distingue os piedosos dos ímpios e os justos dos perversos. Nenhum outro opõe crentes e incrédulos. Por mais que todas as contradições da vida nos causem espécie, este mistério, mais do que todas as contradições da vida, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Nada no mundo e na história é tão contraditório. Nada revela mais a sábia e inescrutável sabedoria da providência. Eu me refiro ao mistério chamado Cristo e este crucificado. Pensem bem se Cristo não é o mistério maior que nós temos no mundo. Que contradição e que mistério há maior na história do mundo do que a pessoa e a obra de Cristo? Vamos raciocinar um pouquinho. Você consegue imaginar contradição maior do que o Criador que se fez criatura? Será que existe algum enigma maior do que o Senhor e Rei que se fez escravo? O homem perfeito que aprendeu pelo sofrimento? O justo que padeceu a mão dos injustos? O único inocente que foi objeto da maior condenação? O filho que foi morto pelo próprio pai em lugar de pecadores e inimigos? O ofendido que pagou pela ofensa? O bem-amado que foi objeto da ira? O valente que venceu morrendo e que derrotou os poderosos na cruz?
A justiça perfeita que foi feita pecado para que os pecadores fossem justiça. Há contradição maior do que Deus feito carne, morrendo numa cruz por pecadores miseráveis como nós? Há contradição maior do que Deus fazendo vir todas as consequências do pecado sobre Jesus? Cristo é o grande mistério, irmãos. Nada deveria nos deixar mais estupefatos. Nada deveria nos fascinar mais. Nunca somos mais tolos do que quando nos espantamos com as contradições da nossa vida, mas não empalidecemos diante dos mistérios da cruz. Como somos tolos, egoístas e cegos. Nós questionamos quando vemos coisas ruins acontecendo a pessoas boas, mesmo sabendo que diante de Deus não há justo nem sequer um. Mas nós nunca paramos, ou quase nunca, para questionar ao sabermos que o Filho do Deus bendito, o único que não conheceu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, o único homem na terra que cumpriu toda a lei, sofreu a mais cruel e insana das mortes. Quanto mais compreendemos a pessoa e a obra de Cristo, meus irmãos, tanto mais aprendemos a aceitar as crises e tramas da vida. Quanto mais compreendemos o mistério Cristo, mais aceitaremos a finitude e ficaremos menos ansiosos pela nossa vida debaixo do sol. Mais do que isso, se nós compreendermos quem é Cristo, nós aprenderemos a contemplar os mistérios, nos mistérios a sabedoria da providência, a rasgar as nossas vestes diante das perdas, diante das tragédias insanas e dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a maior contradição. Deus se envolveu com a história e sofreu na carne do seu Filho todas as contradições da história. Quem somos nós para não aceitar a soberania de Deus? Então eu aplico, usando aqui as próprias palavras do pregador no versículo 7 ao versículo 10. O que se requer de nós diante dos mistérios da vida? Está aí. Um princípio geral. Celebre a vida. Apesar das contradições, em vez de você ficar ansioso com o dia de amanhã, será que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Celebre, em vez de ficar lamentando, remoendo coisas do passado, celebre a vida como dom de Deus, não como um bem em si mesmo. E o que isto significa? Em primeiro lugar, deleite-se no sustento diário da providência. Verso 7. Vai, pois, ele parece que está nos apressando aqui, vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho. Pão e vinho aqui eram coisas básicas do sustento diário, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Ele está falando para o justo, para o crente. Pão e vinho se refere ao sustento diário. Salmo 128 fala que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, o sustento diário que deve ser recebido com gratidão e contentamento. Mesmo que seja um pão com manteiga e um café com leite, come gostosamente. Não é verdade que às vezes um simples pão com manteiga e um café com leite é uma coisa que desce suave e às vezes você tem um manjar diante do restaurante e não tem apetite. Então, deleite-se no sustento diário da providência. Agradeça a Deus, receba como dom de Deus. É disso que Deus se agrada. Deus se agrada do coração que se contenta nele. Segundo, viva na expectativa da alegria. Ele diz no verso 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Vestes alvas aqui não tem tanto a ver com a questão da santidade, embora em outras passagens tenha, mas as vestes brancas eram roupas de festa. E o óleo era símbolo de alegria, besuntava-se o rosto, né, com óleo. Essa era uma forma como o anfitrião recebia os convivas.
Então a ideia é de estar preparado para a festa. Em todo tempo se prepare, mas não é para a festa, aquelas baladas frívolas, não. Ele está dizendo, cultive a expectativa da alegria, de viver alegremente. Aproveite as oportunidades que a alegria de alegria que Deus te dá, em vez de ficar lamentando as tristezas. Viva na expectativa da alegria. Terceiro, desfrute da dádiva do amor conjugal, para aqueles que são casados, no verso 9. Goza a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida fugaz, da tua vida de vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. É uma dádiva de Deus, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Quarto, faça tudo com excelência. Verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, mesmo que você não possa garantir os resultados, faze-o conforme as tuas forças, faze com excelência, dê o melhor. Não fique, eu não sei se vai dar certo. O que ele está dizendo é o fato de você não ter certeza quanto ao futuro, o fato das contradições da vida deve levar você a confiar na providência e fazer o melhor que pode. E por fim, cultive a gratidão, o contentamento e a humildade. Aceite a finitude. Essa é a penúltima, na verdade, aplicação aqui. Ele diz isso implicitamente no verso 7, porque Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Isso quer dizer que você tem que aceitar a gratidão. Ele fala da tua vida fugaz, a vida que Deus te deu, esta é a tua porção, porque no além não há outra obra. Ele diz, receba tudo como porção de Deus. A verdade, meus irmãos, que perpassa todos esses conselhos é que Deus é a fonte de todos os dons da vida terrena. O pão e o vinho, as festas e o trabalho, o casamento e o amor, e até mesmo as adversidades. E somente o crente, o verdadeiro sábio, compreende essa verdade. Por isso eu encerro com um último conselho que a nova aliança nos traz. Celebre a bendita esperança em Cristo. Paulo, em Filipenses capítulo 1, versos 20 e 21, ele está preso, vai comparecer perante o tribunal e não sabe nada quanto ao futuro. Mais do que isso, alguns crentes, alguns pregadores celebravam a prisão de Paulo, porque queriam pregar mais do que ele, plantar mais igrejas do que ele. Está tudo lá em Filipenses 1. Eu não sabia se ia viver e morrer, ou morrer. Mas o que é que ele diz no verso 20 e verso 21? Ele diz que no seu coração havia uma expectativa. Há uma expectativa no meu coração de que em nada serei envergonhado. Antes, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se eu morrer, eu vou morrer por causa de Cristo. E se eu viver, eu vou viver para Cristo. E ele termina dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem tem Cristo, meus irmãos, não murmura, não deve murmurar diante das situações inesperadas da vida. Deve adorar, deve admirar a Deus em sua sabedoria. Porque Cristo é o mistério de Deus. É a maior contradição da história. E é também quem melhor demonstra a grandiosidade da sabedoria de Deus. Por isso a Bíblia diz que ele é para os judeus escândalo e para os gentios loucura. Mas para os que são salvos ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém.